Deus, cada servo de Deus tem, meus irmãos, a sua boca, tem, meus irmãos, o seu coração, glória ao nome do Senhor, preparado com o evangelho da paz, com o evangelho eterno, para anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, como a palavra de Deus já nos anunciou, já nos alertou antecipadamente, que nos últimos dias, meus irmãos, o Espírito falaria dizendo, glória ao nome do Senhor Jesus, que muitos se apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a um evangelho não genuíno, a um evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Mas Paulo, falando à igreja, disse, se vier outro, anunciar um outro evangelho, nem que seja um anjo, glória ao nome do Senhor Jesus, outro evangelho, além daquele que vos tem anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, no último capítulo da Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor. João, meus irmãos, estando na ilha de Patmos, ali, meus irmãos, aonde era, meus irmãos, dispensado os prisioneiros, aqueles que eram afastados da sociedade, meus irmãos, e pela perseguição, pelo amor do evangelho, João foi lançado na ilha de Patmos. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque, meus irmãos, ele era pregador da palavra, pregava o evangelho verdadeiro. E tenha contigo, meus irmãos, essa consciência: se você abrir a tua boca para pregar o evangelho, esteja preparado, porque virá perseguição, você atrairá perseguição para a tua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas você vai sentir no teu coração realização, estar realizado por estar pregando o evangelho, por ser um anunciante do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E para pregar esse evangelho, meus irmãos, precisamos realmente da ajuda celestial, com ajuda sobrenatural, para viver esse evangelho genuíno. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Foi lido aqui essa noite em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que o Senhor prometeu aos seus discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Mas fiquem em Jerusalém, porque vocês foram batizados com um batismo no arrependimento, mas depois desses dias, não muitos dias, vocês receberão o batismo com o Espírito Santo, disse Jesus. Glória ao nome do Senhor. E nós recebemos a Jesus, meus irmãos. Precisamos urgentemente buscarmos a face de Deus, buscarmos a face do Senhor Jesus, orarmos sem cessar, orarmos fervorosamente e pedir um revestimento espiritual, pedir um enchimento do Espírito Santo, porque os dias estão próximos, a volta de Jesus se aproxima rapidamente, porque Jesus disse que eu abreviaria aqueles dias. Meus irmãos amados, aleluia, estamos vivendo os últimos dias e precisamos, nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, que recebemos essa oportunidade do arrependimento, da salvação em Jesus, esse privilégio. Estamos aqui sentados, como o vosso pastor falou essa noite, essa grande oportunidade de sermos da igreja da graça, da dispensação da graça, a igreja que recebeu a promessa do derramamento do Espírito Santo. Temos que valorizar essa oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra, ouvindo a presença de Deus. E eu considero a igreja, meus irmãos, como o quartel-general do Senhor Jesus. Aleluia. E eu sempre que vou para a igreja, eu tenho um objetivo de adorar a Deus, mas receber mais da presença de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Você veio com esse intuito, meus irmãos, de receber mais da presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia. Porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele quer derramar o seu Espírito Santo sobre mim, sobre a tua vida, nesses últimos momentos da igreja, derramar um revestimento de poder, da glória, da unção dele. Meu irmão, isso é demais. Não, isso é o principal. O principal é receber
através do poder do Espírito Santo. E a igreja de Cristo precisa despertar do sono e receber esse poder, receber as autoridades e voltar a orar em línguas, voltar a profetizar, voltar a entregar profecias uns para os outros. Amém. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, glória. O Senhor quer te despertar nessa noite, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Você que não aprendeu ainda a ser um crente genuíno, Oh, Espírito Santo. que passa dias, meses, e vive uma sequidão espiritual. Mas eu quero falar a verdade aqui para você, meu irmão, é porque você quer, irmão. É porque você não busca, não se dedica, não ora, não se consagra, não jejua, não deseja, tem que ter sede de Deus, sede da presença do Espírito Santo. Você pensa que você é invencível, você pode todas as coisas agora. Não, você não é nada. Eu e você, sem a presença do Espírito Santo, não somos nada. Nós não servimos para nada. Crente sem a presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é considerado um sal insípido. É considerado uma lamparina que fica debaixo da cama, não fica no alqueire. Se você é crente verdadeiro, a tua luz tem que resplandecer diante dos homens. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Te crio prova. Santo, aleluia. Te crio esto. Chicoma. Aleluia. Debra cachacatura. Aleluia. Glória a O Deus. som do alto está aqui. Jesus. Desarme-se de um guarda-chuva agora. Espírito Santo. Declara chuva e calamas. E diz: Deus, eu quero mais a tua presença. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio da unção do alto. Eu quero ser um pregoeiro do Evangelho. Eu quero manifestar a tua graça. Eu quero ser um pregador de poder, de autoridade. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que os sinais do Evangelho. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. Se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Oh, glória! Oh, o sinal de Cristo quer te seguir, meu irmão. Aleluia, aleluia. Oh, glória! O Senhor quer te usar como manifestador da glória dele, dos sinais dele. Oh, se prepara, porque o Senhor Jesus, Ele já está pronto para derramar sobre a tua vida uma unção tão grande, uma unção tão poderosa, uma unção transformadora, uma unção de cura, uma unção de milagre, uma unção de salvação, de libertação. Se prepara, porque o Senhor quer te usar tremendamente. Não importa o que você tem vivenciado até agora, mas se você crer e acreditar no poder do Espírito Santo, Jesus vai te encher de glória, vai te encher de unção do alto. Você vai ser revestido de poder, você vai ser mais cheio da glória de Deus. Aleluia. Oh, glória. Meus irmãos, é os últimos momentos da igreja do Senhor Jesus na terra. Vocês vão ver como que está a situação do mundo, irmãos. Está cada vez indo mais para o abismo, terrivelmente, como a Bíblia nos falou. Isso não nos assusta. Isso só nos alerta mais. Não nos assusta os sinais dos tempos. Isso só nos deixa mais alerta. Porque quem é pesquisador na palavra, meditador na palavra, crente na palavra, obedece a palavra, vive a palavra, lê a palavra, ele sabe que Jesus está voltando para arrebatar a noiva.
Mas, por outro lado, meus irmãos, o que me traz preocupação muitas vezes é ver crentes, meus irmãos, que tem tudo para serem abençoados, cheios de Espírito Santo, e fazer a diferença lá no colégio, lá no trabalho, aonde estiver com a vizinhança, ser luz, ser cheio da presença de Deus, manifestar a glória de Deus para os povos perdidas. Contudo, meus irmãos, não tomam uma posição espiritual e ficam em cima do muro e vivem uma vida parada. Isso é um mau sinal para nós, irmãos. Quando nós não temos autoridade para evangelizar, sentimos desencorajados. Isso é um mau sinal para nós. É sinal que nós não estamos dando liberdade para o Espírito Santo nos dominar e nos usar para manifestar a palavra de Deus e pregar a palavra a tempo e fora de tempo, como está escrito nas Escrituras. É um mau sinal, meus irmãos, quando nós pensamos só em nós mesmos e somos iludidos pelo inimigo com as lutas, com as dificuldades. Aleluia! É um mau sinal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Mas a palavra de Deus diz aqui, meus irmãos, que Ele vem cedo vem. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Oh, glória a Deus! Precisamos ser obreiros, irmãos. E muitas vezes eu vi uma pregação esses dias que, quando nós cantamos, é a hora que nós mais mentimos. É verdade, irmãos. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Mas a gente não trabalha, irmãos. A gente está mais parado que água de poço. É só a misericórdia do Senhor Jesus. É só a graça de Deus. Mas o certo Deus nos deu aqui essa noite que Jesus deu a promessa: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e semeeis minhas testemunhas. Oh, aleluia! Esse poder significa dunamis, poder e ação, dinamismo espiritual. Oh, glória a Deus! Aleluia! Quando o crente, meus irmãos, ele acorda todos os dias com um objetivo. E o objetivo é de servir a Deus. O objetivo de ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. De onde ele for, ele manifestar a graça de Deus e tomar posse do lugar. Meu irmão, Deus te chamou, o Senhor nos chamou para nós tomarmos posse, meus irmãos, de territórios espirituais. Deus te chamou para você se apoderar dos lugares, meus irmãos, aonde o Senhor te colocar. Glória ao nome do Senhor Jesus. O inimigo, ele tem que bater em retirada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aonde você for, aonde você estiver, o inimigo tem que cair por terra. Ele não pode predominar. Aleluia. E como vai acontecer isso? Buscando a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Tu tem que chegar no teu trabalho com o objetivo daquelas almas serem salvas pelo Senhor Jesus, serem libertas pelo Senhor Jesus, serem transformadas pelo Senhor Jesus, e eles terem a ciência que Jesus está voltando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro, meus irmãos, quando eu trabalhava num posto de gasolina, tinha a guria que era chefe de pista, pastor, e eu comecei a evangelizar aquela moça, pregando o evangelho para ela. E praticamente eu discipulei ela, meus irmãos, tanto que eu falava de Jesus, do evangelho para ela. Meus irmãos amados, e chegou um momento que eu cheguei sobre o arrebatamento, falei sobre o arrebatamento para ela, e ela ficou impactada. Eu vi nos olhos dela lacrimejando, e ela perguntando: é verdade isso, Valdir? Isso é verdade, Jesus está voltando. Ele vai buscar um povo escolhido, Ele vai buscar um povo santo, separado, de boas obras.
E ela entregou-se ao Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. E foi salva pelo poder do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Depois entrou o irmão dela, meus irmãos. Era um rapaz que era viciado em drogas. Praticava capoeira, surfista. Eu comecei a pregar o Evangelho para ele. Eu lembro, meus irmãos, que ele era muito duro de coração. Mas a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Ela tem poder. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória. E quando, meus irmãos, um certo dia, eu convidei ele para ir para casa, almoçar comigo. E ele, meus irmãos, através daquela atitude, ele foi impactado, porque ele pensou consigo mesmo. Depois ele falou para mim: Valdir, você nem bem me conhecia, mas você levou eu para tua casa. Eu estava com fome, eu não tinha alimento, eu não tinha como almoçar, mas você me recolheu. Glória a Deus. E aquele menino também, meus irmãos, se entregou ao Senhor Jesus. Mas a obra não parou, irmãos. Eu lembro que ele se entregou a Jesus, mas ele continuou uma vida, meus irmãos, de carnalidade, porque é normal, irmãos. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas eu não parei de interceder pela alma dele. Eu me trancava no vestuário ao meio-dia. Claro que eu ficava triste quando eu via ele na rodinha do escarnecedor, mas eu podia interceder pela alma dele, clamando, chorando pela alma dele. Aleluia. E de repente, meus irmãos, quando eu estava orando ao Senhor para mudar de emprego, a gente assim, mano, tem que se convertar, tem que cada vez crescer mais. Temos que fazer a obra de Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, mas não se contentar. Temos que crescer. Glória ao nome do Senhor Jesus. E eu fiquei para sair dali, pastor. E de repente aquele menino, eu estava ali, estava normal, e começou a chorar, irmãos. Mas chorar, irmãos. Chorar sem vergonha. A lágrima escorria no olho dele assim, pastor. Ele começou a chorar, tremendo e chorando. E eu pensando, meu Deus, essa é porque eu vou embora, sou amigo dele. Eu falei para ele que eu vou sair daqui, que abriu outra porta de emprego para mim. Mas não era, irmão, sabe o que era? Ele falou para mim: Valdir, eu estou sentindo algo dentro do meu coração que eu nunca senti até então. Oh, glória, eu sinto algo diferente dentro de mim. O Espírito Santo falou para mim: eu estou fazendo a obra, estou mudando toda a vida dele agora. Oh, glória do Senhor Jesus. E ele começou a partir do momento, ele foi liberto, foi transformado. Nós tínhamos o costume de subir um monte para orar. E ele subiu um monte, meus irmãos, e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Ele era muito talentoso e começou a tocar na igreja. Hoje, meus irmãos, ele é pastor, meus irmãos. Consagrado a pastor ele foi. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa Deus te usar tremendamente, meu irmão, minha irmã. Oh, aleluia. Mas sinta a necessidade de um revestimento espiritual, de receber o poder do alto, a unção do alto, ter intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. O Espírito está clamando, meus irmãos. O Espírito Santo está clamando. Oh, aleluia. O que ele está clamando? Está clamando, vem. Está clamando pela volta do Cordeiro para arrebatar a igreja. O Espírito e a noiva clamam, vem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. E nós que estamos servindo a Jesus, temos que ter essa fé, essa certeza, essa vontade, essa esperança, este amor pela volta do Senhor Jesus. Irmãos, a nossa alma está gemendo, irmãos. Aleluia. Pela opressão do pecado, das trevas. Só não sente que não tem mais sensibilidade espiritual. Aleluia. Está difícil, está complicado.
falando para o vosso pastor. Por iniquidade se multiplicar, o amor de muito esfriaria. Mas o Espírito Santo ele continua sendo derramado ainda. O Pai continua derramando o seu Espírito Santo ainda para quem quer. Quem quer recebe mais do Espírito, recebe mais da presença dEle, recebe mais da alegria dEle, recebe mais do amor dEle, recebe mais da justiça dEle. O reino de Deus, irmãos, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, aleluia, glória a Deus. O crente, meus irmãos, ele se alegra na presença de Deus. Não é para viver uma vida amargurada. Amarga. Aleluia, Jesus, aleluia. Toda amargura que seja tirada de vós da palavra. Crente não é para viver amargurado. Não é para viver só angustiado. Meu irmão, quando o Espírito Santo cai sobre nós, meu irmão, entra a alegria do Espírito Santo. Oh, aleluia. Com o Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo, entra a alegria de Deus, entra a paz de Deus, entra a justiça de Deus, a prática da justiça, prática da palavra. Os frutos fluem, frutos do Espírito Santo, e as obras da carne desaparecem. Aleluia. E o coração nosso é cheio do amor de Deus, porque a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, glória a Deus. Meu irmão, precisamos, meu irmão, nesses últimos dias, amar essa volta do Senhor Jesus, irmãos. Temos que amar a volta do Senhor Jesus. Nós temos que continuar clamando Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Oh, ora, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. Glória a Deus, aleluia. Assim como ele subiu, ele virá. Assim como ele foi ocultado nas nuvens, ele aparecerá nas nuvens, diz a palavra. Deus de poder e glória, O Espírito de Deus clama aqui essa noite dizendo: seja sensível ao meu Espírito. Glória a Deus, aleluia. Se você quer mais da minha presença, Oh, aleluia. seja sensível à minha voz. Glória a Deus, aleluia. Gloriande, Aleluia. Glória a Deus. templa cachuí, provai Aleluia. o Espírito do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala conosco nessa noite dizendo: Aleluia. eu quero operar a tua casa, eu quero transformar, mas você precisa da minha graça, você precisa do meu poder. Lembra cachuí, provolemar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, nós temos que acreditar no Evangelho sobrenaturalmente. Se você não acreditar no Evangelho sobrenaturalmente, irmão, então não adianta nem cair na Bíblia. Porque o nosso Deus é sobrenatural, irmãos. Ele é Espírito. A palavra de Deus é Espírito e vida. Não é algo material interpretado com a
Aleluia. Oh, glória. Meus irmãos, porque tem muitos sabichãos aí, irmãos, que pregam o evangelho, meus irmãos, natural, Bíblia natural, irmãos. Porque conhecer a Bíblia, irmãos, o diabo conhece ela capa a capa, irmãos. Ele citou para Jesus Salmos 91, lá na tentação do deserto. Ele conhece, irmãos, ele sabe. Ele sabe o que Deus tem falado. Só que ele não entende. Aliás, ele sabe, ele conhece, mas a Bíblia diz que ele estremece. Porque ele sabe que o condenado não tem arrependimento para ele, não tem salvação. O juiz já está determinado para ele. Só lhe resta um lago de fogo, irmãos. Para ele não tem galardão, somente existe um lago de fogo para ele, que é a segunda morte. Já está condenado. Então, meus irmãos, manejar a Bíblia, qualquer um maneja. Os que fazem doutorado nas universidades, seja no Brasil, seja em outro país, seja em Harvard, onde que for, eles conhecem a Bíblia, irmãos. Tinha um psicólogo que era meu patrão, ele conhecia a Bíblia. Ele falava da Bíblia para mim todos os dias, diário, sempre falava, mas não compreendia. Só porque se for compreender essa palavra, é quem tem o Espírito Santo, irmãos. Aleluia. E nós temos a presença do Espírito Santo. Só que eles precisam de algo a mais. Foi lido aqui essa noite que lá em João, depois que Jesus ressuscitou, ele chegou sobre os discípulos e fez o que, irmãos? A Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos, pastor. E disse: recebei o Espírito. Mas ainda, meus irmãos, não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito, mas não tinham recebido o revestimento de poder. Por isso que Jesus, quando ressuscitou, ele ficou, meus irmãos, apareceu mais de 500 irmãos, e 120 ficaram em Jerusalém, ali no cenáculo, esperando o dia do Pentecoste, meus irmãos, que era a festa da colheita, 50 dias depois da Páscoa, ou 50 dias depois que Jesus ofereceu como Cordeiro de Deus, sendo morto, derramando o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Ele disse: ficar em Jerusalém. Aleluia. Porque vocês precisam de algo a mais. E muitas vezes nós não precisamos de mais nada. Está tudo certo. Está tudo bem comigo. Olha, irmão, vigia, irmão. Nunca está tudo bem conosco, irmãos. Por mais que nós buscamos, por mais que nós oramos, nunca está tudo bem conosco. Oh, Espírito Santo. E calabracho, deverei calabracho, isso, meus irmãos, nós podemos ocorrer no meio da igreja de Laodiceia, irmãos. Laodiceia dizia: está tudo bem comigo, sou rico, tenho fartura, está tudo bem. Sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus para o anjo da igreja de Laodiceia? Vocês são pobres, cegos e nus. Conselho que compre ouro refinado no fogo e colírio nos vossos olhos. Porque para eles, materialmente, irmãos, está tudo bem. Isso é um perigo, irmãos. Quando está tudo bem materialmente com nós. Os irmãos veem, meus irmãos, que muitas igrejas que eram igrejas tremendas, grandes avivamentos na história, na Europa, nos Estados Unidos, os grandes avivamentos que incendiaram os países de Gales. Hoje, meus irmãos, a igreja lá não existe mais, já está morta, está sepultada. Não existe mais manifestação do Espírito Santo, não existe mais batismo com o Espírito Santo, não existe mais evangelho, como os muçulmanos estão tomando conta. Porque o evangelho se esfriou no coração deles. O primeiro amor saiu do coração deles, irmãos. Aleluia. Muitas vezes eles precisam despertar. Nós deixamos o dom de Deus adormecido em nós. Nós precisamos despertar o dom de Deus. Nós precisamos renovar a aliança com o Senhor. Dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Na hora nós queremos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou mais o mesmo.
Eu era tão fervoroso. Eu era tão fervorosa. Eu orava em línguas estranhas no meu quarto. Eu vivia orando. Eu orava sem cessar. Hoje eu vivo como marca desligada. Aleluia. Só quero saber do materialismo. Eu não me preocupo mais com meu irmão que está desfalecendo na fé. Jesus, aleluia. Declamando tcharalaias, tui, deprovai, tchurimi, clepriona, racachire, bacabarabanai. Senhor, quer voltar a nos incendiar novamente. A Bíblia diz que não apaga o pavio que fumega. Aleluia. E quer nos despertar, e quer nos incendiar no nosso coração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, tem algo de Deus vindo sobre nós, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem falado muito comigo esses dias. Os sonhos, profecias, Deus, o Senhor anda confirmando a palavra. Aleluia. O Senhor quer te tomar, te encher do Espírito Santo. Glória a Deus. Você vai ver um movimento diferente. Ah, Jesus querido. Você vai ver as cadeias caindo por terra. Oh, glória a Deus. Você vai ver as prisões caindo por terra. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Vai ver o que o Espírito Santo vai fazer através da tua oração. Ah, Jesus Uri querido. calamacho, americana, ramanais. Ah, Jesus Tu vai ver o diabo correndo de você, fugindo de você. Aleluia. O inimigo vai fugir da tua casa, fugir do teu lar, fugir da tua rua. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor vai te incendiar com a chama do avivamento, a chama do Espírito Santo, para ser um missionário na tua rua, na tua casa. Vai começar por tua casa, vai começar por tua vida. O Senhor vai derramar sobre a tua terra, que está como um deserto rachado, mas o Espírito Santo vai ser derramado sobre a tua vida, e Deus vai te usar tremendamente. Aleluia. Declama calabachuri limecando. Você vai começar a cantar cânticos espirituais. A tua língua vai ser para glorificar a Jesus. Você não vai mais murmurar. Você vai ser usado para glorificar o nome de Jesus. A tua língua será língua de fogo. Não será mais língua de maldição. Será língua para abençoar. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você vai começar a clamar novamente, a ter sede da volta do Senhor Jesus, dizendo: vem, Senhor, vem logo. Venha me arrebatar, Senhor. Venha me buscar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem: vem. Isso é o normal de Deus, irmãos. É nós juntamente com o querido Espírito Santo dizendo: vem, Senhor. Venha. Venha me arrebatar. Eu estou cansado deste corpo. Irmãos, oh, aleluia. Eu me sinto me cansado desse corpo, pastor. Eu quero logo receber a minha regeneração, aleluia, a minha redenção, meus irmãos. Assim como é, eu quero ver Ele. Eu quero ser semelhante aos anjos. Eu quero voltar ao estado original que Deus nos fez, a sua imagem e semelhança. Nós estamos muito acostumados nesse tabernáculo, mas logo ele vai se desarmar, irmãos. Oh, glória a Deus. Deus tem o melhor para nós ainda. O melhor é a sua volta, para nos arrebatar,
para que essa maldição, meus irmãos, da morte que nós somos atingidos até hoje, do pecado na nossa carne, a dureza pecaminosa que eu e você temos, que tenta nos dominar todos os dias, nos afastar de Deus. Essa carne, meu irmão, que eu e você temos, quer nos afastar de Deus, quer nos levar para o inferno. Ela quer pecado, ela quer maldição, ela quer ter leite. Este olho que eu e você temos, ele quer, meus irmãos, quando a Bíblia diz, os prazeres dos olhos. Nosso olho não cansa de ver coisas, meus irmãos. E muitas vezes coisas que desagradam ao Senhor. E se nossos olhos forem mal, Jesus diz, todo o nosso corpo será em terra. Se o teu olho escandalizar, o teu esquerdo, arranca-o longe de ti. Que é melhor entrar com um olho no reino dos céus e com os dois lançados no inferno. Nossa natureza pecaminosa, irmãos, quer nos dominar. O apóstolo Paulo diz: miserável. Olha só, irmãos, de homem que sou eu. O apóstolo Paulo, ele se considerava miserável. Miserável de homem que sou eu. Aleluia. Ele fala da natureza pecaminosa dele. Ele se considerava miserável, porque ele sabia que esse corpo, meus irmãos, ele queria sempre se afastar de Deus. Quando ele queria fazer o bem e o mal, está com ele. Mas isso tudo vai acabar na volta de Jesus. Oh, glória a Deus. Porque contudo, ainda que o nosso exterior se corrompa, diz a palavra, nosso corpo físico, contudo, nosso interior se renova dia a dia no Senhor. Com a minha carne, a carne deseja o pecado, ele deseja as trevas, de se afastar do Senhor, mas o meu espírito tem sede de Deus. Eu sirvo a Deus no espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Ura calabachúria andarabana. Nossa carne não habita bem alguns da palavra. Aleluia. Os irmãos estão entendendo a palavra? Aleluia. O Senhor quer te encher por dentro do seu Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, Jesus disse: aqueles que creem em mim, conforme as Escrituras, rios de água vivas fluirão do seu interior. Estava falando do Espírito Santo. Oh, aleluia. Jesus disse: vós, se do mal sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Oh, aleluia. Você tem esse costume de pedir: Senhor, eu quero mais do teu Espírito, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais do teu Espírito. Porque eu quero viver a tua vontade assim na terra como no céu. Não quero viver eu, mas quero que Cristo viva em mim. Oh, aleluia. Começa a pedir a partir de hoje, a partir de agora: Senhor, dá-me mais do teu Espírito, Senhor. Dá-me mais da tua presença. Dá-me mais, eu quero ser tomado. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. O apóstolo Paulo aconselhou a igreja de Éfeso, ele disse: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia! Vamos ficar de pé, meus irmãos, pastor. Começa a clamar a partir de hoje. Vem, Senhor Jesus. Mas isso é só possível, meus irmãos, quando a gente tem um desejo e quer ser cheio do Espírito Santo. A gente começa a ter um desejo na volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, meus irmãos, que na volta de Jesus muitos serão confundidos, irmãos. A Bíblia fala, Deus diz que muitos ficarão confundidos na volta do Senhor. Os irmãos conhecem São Mateus capítulo 25, que fala das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas, nécias. 5 nécias ficaram confundidas. Não conseguiram entrar pela porta. E o Senhor disse: eu não vos conheço. Porque a Bíblia é bem explícita, e fala bem explicitamente ali,
que as neves andavam com as prudentes, viviam com as prudentes, caminhavam com as prudentes. Porém, elas nunca tomaram a decisão de ter o Espírito Santo e o azeite, a reserva de azeite, junto com as suas lamparinas. E elas perderam a maior oportunidade, a oportunidade de entrar para as bodas do Cordeiro. Bodas. Ora na calada chuia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Comanda a igreja, Senhor. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus, testifica o meu espírito aqui essa noite. Que Ele quer e deseja encher muitos crentes aqui com o Espírito Santo. Porque até agora você não tem vivido a vontade do Senhor. Isso é difícil de falar. Mas é só porque nós não acreditamos. O Espírito Santo ficou para isso, junto conosco. Era impossível nós vivermos o Evangelho sem a presença do Espírito Santo. É impossível cumprir os mandamentos de Cristo sem a ajuda do Espírito Santo. Nem orar nós não sabemos. E precisamos orar pelo Espírito de Deus, a ajuda do Espírito. A Igreja de Cristo, nós somos aquele ramo que foi injetado na oliveira verdadeira, irmãos. Nós precisamos dessa seiva divina, que é a presença do Espírito Santo. Xaracalabra, xarabra. Racalara, xuripico, madarabra, cheia. Rakachuriba, cubras, turibite, cabras, tuquete, mandai. Cadê a sede? Sede. Senhor, na presença do Espírito Santo. Essa igreja pode abalar esse bairro. Se tiver sede na presença do Espírito Santo. Se acreditar no sobrenatural que Deus quer operar através de nós. O Senhor está pronto a te usar com milagres, maravilhas, sobrenaturalmente, para que as almas sejam conquistadas e arrancadas das garras do diabo. Mas Ele quer usar um vaso disponível. Ele quer usar alguém disponível. Alguém está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu sou todo seu a partir de hoje. Domina, usa, conforme a tua vontade. Eu acredito de todo o meu coração. Aleluia. Ter sede no sobrenatural da manifestação do Espírito Santo em nós. Oh, glória, vamos orar. Quero orar para você que quer mais de Deus aqui esta noite. Quer mais da presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Oh, glória.
Oh, glória. O Senhor não vai ter agora, o Senhor pinga gota em você, não. Ele vai derramar o Espírito Santo sobre a tua vida. Você vai ser incendiado pela presença do Espírito Santo. Você vai ser dominado pela presença do Espírito Santo. Olha Deus pegando o crente aqui agora. Olha o Espírito Santo dominando o crente aqui agora, irmãos. Vai pedindo, vai, pede. Você e o Senhor agora, é você e o Senhor. É você e o Senhor, é você e o Senhor. É você e o Espírito Santo agora. Vai, pede. Você vai receber um presente do alto agora. Você vai receber um presente do alto, a presença do Espírito Santo. O Senhor vai te dar dons espirituais. O Senhor vai te dar dons espirituais e vai te revestir com a presença dEle. Você vai ser um testemunhador do Evangelho. Vós sereis minhas testemunhas. Você vai testemunhar com autoridade. Você vai ser testemunha do Evangelho. Você vai ser testemunha do amor do Senhor Jesus. Você vai ser testemunha com poder e autoridade. Você vai receber poder do alto. Você vai receber a unção do alto. Papai, clama, papai. Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e nós podemos clamar. Pai, clama. Com ousadia agora. Clama com ousadia. Clama. Olhe mais. Olhe. Porque está descendo o sobrenatural de Deus sobre a tua vida agora. Está descendo. Olha Deus tocando nesse vaso aqui. Receba de Deus agora essa autoridade. Receba a unção agora, servo de Deus, filho de Deus. Receba a vamos, irmãos. Olha Deus te tocando aqui, servo de Deus. Olha o Senhor te tocando aqui agora. Vem cá, receba. O Senhor te entrega em tuas mãos à noite. Chega do batismo. Chega, Espírito Santo agora. Chega. Renovado agora. Línguas estranhas agora. Receba. A unção de Deus aqui, a unção. Olha o som da tua vida, servo de Deus. Olha o som do Espírito Santo sobre a tua vida aqui agora. Tem alguém para cantar aqui, irmãos? Vai cantando, vai recebendo agora. Olha o fogo da tua vida, servo de Deus. Olha o som do alto sobre a tua vida. Irmãos, é noite de renovação. Os que estão falando para mim, irmãos. É noite de renovação aqui. É noite de renovação. Quem pode estar aqui, pastor? Canta. Vocês vão orar. Olha. Vou orar para essa serva de Deus aqui. Eu estou ouvindo, irmão. Glória sobre a tua vida. Deixa gravando aí, peço. Não estou falando para te abençoar, serva de Deus. A unção muito forte sobre a tua vida, serva do Senhor. Vai vir algo sobrenatural de Deus. Sobrenatural do Espírito Santo sobre a tua vida. Papai. Agora, sobre a vida da tua serva, papai. Olha a glória sobre a tua vida. Olha o sangue do Espírito Santo sobre a tua vida. Transportando o vaso agora. Que o Senhor vai te usar tremendamente, servo
cante, oreba. Diz o Senhor, eu toco no teu corpo essa noite. Eu curo as tuas enfermidades. Lima caixaia. A minha virtude está sobre a tua vida aqui essa noite. O meu fogo arde no teu altar. Porque eu te amo, eu te escolhi. E eu sou contigo. Vai, irmão, dá liberdade para o Espírito Santo, servo de Deus. Dá liberdade para você em Deus essa noite. Você que sai daqui diferente, cheio do Espírito Santo. Eu estou sentindo a unção daqui do alto. Só está tocando ti, servo de Deus. Declara xarala pra cabala. Fala essa língua agora. Língua dos anjos agora. Limpa a caçula e canta lá. Olha o Senhor que renovado, irmão. Levanta sua mãos alta agora e pede. Ore. Abraça o Espírito aqui. Abraça o altar aqui. Há poder de Deus. Há poder do Espírito Santo. Há poder do Espírito aqui. Acredita, você veio aqui para ser cheio do Espírito. Você veio aqui para ser renovado esta noite. Você veio aqui para ser cheio da glória de Jeová. A glória vai encher a tua casa, vai encher o teu tempo.
Oh, aleluia. Continua orando, continua orando. O Senhor me mostra que crente já com línguas, aqui ó, línguas estranhas, na sua boca já. Vai orando em línguas agora, vai orando. Ah, mas eu sou batizado com o Espírito Santo, recebeu o batismo agora. Já recebeu o batismo agora com o Espírito Santo. É só tu falar agora. Vem aqui, presbítero. Vem aqui. Vamos orar para a serva de Deus. O Senhor está curando aqui essa noite. Xarabacai. Enfermidade. Vamos, deixa eu só comigo. Enfermidade. Desapareça agora. Da autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Enfermidade no estômago. Desapareça agora. Desapareça agora. Receba a cura divina agora. Desapareça em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela presença do Espírito Santo. Obrigado pela função. Obrigado pela glória. Em nome de Jesus. Aleluia! Oh Espírito de Deus, aleluia! Quantos aqui foram revestidos pelo Espírito Santo? Aleluia! Não tem como sair do mundo desse e não sair revestido pela glória do Senhor nosso Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu estava ali orando, eu estava falando com o Espírito Santo. Não permita que ninguém caia, mas permita que teu Espírito venha renovar vidas aqui nesta noite. O Espírito de Deus soprou no meu coração e disse: ninguém vai cair, mas eu vou encher do meu Espírito. Deus está aqui falando nesta noite, porque haverá mudanças de vida. Haverá nessa noite uma resposta do
amados, nós já queremos estar terminando o culto. Eu agradeço.